Beleza, muito bem. Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Aqui o Prof. Diego, retomando nossa aula aqui no Cefaz Merrir, na grande plataforma da professora Tati, da professora Ju, de diversos professores e de outros estados que contribuem também para o conhecimento aqui nessa plataforma. E coube a mim falar um pouquinho do Rio Grande do Sul, da legislação do ICMS, né? Nós já tivemos aprovada a emenda constitucional 45 de 2019 na Câmara Federal, então estamos aí, né, em meio a uma reforma tributária, ainda vai passar pelo Senado, provavelmente vai ocorrer importantes mudanças, né, mas até 2032 ainda vamos conviver com o ICMS, com os outros tributos que também serão substituídos ao longo do tempo. Então é muito importante a gente manter o nosso conhecimento atualizado, porque até lá a gente ainda vai ter que obedecer às regras. Depois nós vamos entrar num período de transição de 2026 a 2032, mas sim, a gente ainda vai aplicar todas as regras. A emenda constitucional ainda vai passar pelo Senado. Na emenda constitucional é citado 48 vezes a palavra lei complementar. Então, certamente ainda teremos muitas discussões ao longo dos anos, em 2024, pelo menos, né, no tocante a responder questões como alíquota, como cashback, né, que a gente ainda não tem a solução hoje. Então é importante que a gente mantenha-se atualizado, conheça o conteúdo da legislação dos estados, porque ele vai ser utilizado sim. Quando chegar a reforma tributária, a gente vai precisar ter esses conhecimentos básicos que a gente tem dos tributos indiretos que a gente atua hoje. E vamos falar do ICMS no Rio Grande do Sul. Nós paramos lá na nossa última aula falando da questão da não cumulatividade. E essa questão de não cumulatividade, seja qualquer ICMS de qualquer estado que vocês forem trabalhar, sempre vai ocorrer a não cumulatividade, porque isso é um princípio constitucional. Está lá no artigo 155 da nossa Constituição, que trata dos tributos de competências estaduais, e lá no inciso 2º, trata do nosso querido ICMS, né, tributo que acredito não vai deixar saudade, né? Esperamos que não, né? Que o IBS seja um tributo um pouco mais simples, né? E lá no parágrafo 2º da nossa querida Constituição, do inciso 2 do artigo 55, traz que o nosso tributo será não cumulativo. E isso é fundamental. Eu até vou botar uma estrelinha aqui, essa definição, porque para fins de IBS, para fins de CBS, a definição de não cumulatividade vai ser ampla, vai ser irrestrita. Essa é a promessa do projeto, de que nós vamos ter direito a créditos abundantes, né? Vamos ver realmente como que vai se dar esse creditamento ainda. Estamos, né, com várias questões a serem discutidas, mas no que refere-se a mercadorias, né, e as contribuições que serão substituídas pelo CBS, a princípio a não cumulatividade deve ser restrita, permitindo aqui, né, igualmente como é no ICMS hoje, né, compensar aquilo que é devido da etapa anterior. Isto é não cumular, isto é não somar, né, que é o que deveria acontecer quando a gente fala de IVA, né, do Imposto do Valor Adicionado. O ICMS, né, a não cumulatividade do ICMS, que surgiu lá nos anos 60, com a emenda constitucional 18 de 65, né, e as alterações. Foi a primeira grande reforma tributária que a gente teve, talvez a única, né, que a gente teve nesse século passado, que trouxe a não cumulatividade para o ICM, né, que substituiu o imposto do consumo pelo IPI, em função da não cumulatividade, que veio lá herdada lá da França, do pós-guerra, né, a não cumulatividade, que já deveria ser nos moldes que é o IVA, que se aproxima com a reforma tributária. Mas aí nós tivemos a inclusão do ICMS na sua própria base, o imposto base de imposto, então a não cumulatividade ficou uma coisa meio cinza, assim, né? Mas agora a promessa é que com a emenda constitucional e com a reforma tributária ela seja, sim, o imposto sobre o valor adicionado, que é o que a maioria dos países modernos hoje atuam, né? Não calculando tributo sobre a própria base, que gera diversas discussões, como a gente teve referente a PIS e COFINS, e a própria não cumulatividade do PIS e COFINS não é uma não cumulatividade constitucional, né? Está lá no artigo 195, no parágrafo 12, que a sua não cumulatividade é determinada por lei ordinária. Então isso traz discussões sobre o que é insumo, o que dá direito a crédito, o que não é. Se nós tivéssemos uma previsão constitucional, uma não cumulatividade bem restrita ou irrestrita, de forma bem clara, bem detalhada, o que pode e o que não pode, a gente não teria discussões importantes como a gente tem. Bom, então a não cumulatividade é o objetivo de fazer com que o tributo não acumule
dentro da cadeia mercadológica, né, que geralmente ocorre lá da indústria, passando pelo atacado, chegando no varejo, até chegar no consumidor final. Então, evidentemente, a gente tem todo um caminho a ser percorrido dentro da cadeia mercadológica, que muitas vezes poderia tornar a mercadoria mais cara. Bom, um dos princípios, e eu digo que é um princípio constitucional, eu digo não, né? O STF já determinou em diversas discussões nesse sentido, de que a não cumulatividade, de que o tributo da etapa anterior não pode incidir na subsequente, ele deve ser descontado do valor da operação subsequente. Em diversas situações, o STF já determinou que essa não cumulatividade é um princípio constitucional, é um princípio de segurança do contribuinte, que ele não deve ser jamais esquecido na sua tributação. Então a gente vai ver um pouquinho na prática, provavelmente isso já ocorre no dia a dia de vocês, mas fiquem bem tranquilos, para a gente chegar na legislação do Rio Grande do Sul, a gente vai fazer esse overview sobre esse ponto. Outra matéria que é muito importante, que também vai ser observada aqui na reforma tributária, é a questão da seletividade. Se aplica-se ao ICMS no dia de hoje, né, que é o que vai ocorrer na reforma tributária mais adiante também. Bom, a seletividade, galera, o objetivo é tratar aquilo mais essencial com menor tributação. A essencialidade determina que aquela mercadoria, aquela prestação de serviço que for mais essencial para a gente, ela deveria de ter uma tributação menor. Para o IPI, ela é obrigatória. Já no ICMS, essa seletividade na nossa Constituição traz a palavra poderá. E aqui foram grandes discussões que nós tivemos também, né, nos tribunais, porque se essa seletividade do ICMS ela é compulsória ou ela é uma possibilidade, né? Inclusive, em Santa Catarina, a gente teve uma matéria muito importante, uma discussão muito grande, que foi a questão das alíquotas de energia elétrica, que eram majoradas a 25%, quando a alíquota interna era 17%, muito acima da alíquota modal. E será que a energia elétrica não era essencial para a vida das pessoas? Então, essa sempre foi a grande discussão. Se aquilo que é tratado como seletivo deveria ser ou dentro da alíquota modal ou menor do que ela. E aquilo acima da alíquota modal, aquilo que não é seletivo, aquilo que não é extremamente essencial. E energia elétrica, por óbvio, né, é extremamente essencial para a vida das pessoas, para o andamento da economia, para as questões de segurança, de saúde. Então, com essa decisão, com essa discussão em Santa Catarina, mobilizou o Congresso, mobilizou as casas legislativas, né, da União e editaram leis complementares que hoje reduziram, né, a alíquota da energia elétrica à alíquota modal, a tornando essencial. Claro que nós tivemos discussões também sobre combustíveis, né, do qual nós estamos discutindo até hoje, já com a inclusão agora da monofasia, né, pela Lei Complementar 192, né, incluindo os combustíveis, né, como monofásicos, não todos, né, mas alguns, né, combustíveis como monofásicos, os principais, né, que hoje rodam na cadeia mercadológica. Então, essa seletividade sempre foi muito discutida, se ela era compulsória, se ela era uma opção para fins de ICMS. A gente tem grandes juristas, né, o professor Roca Rasa, acho que ele é um desses livros aqui que eu tenho dele, acho que esse primeiro aqui é do professor Roca Rasa, dizendo que não, que o ICMS ele precisa ser seletivo, ele é um tributo que tem que observar a seletividade em função da essencialidade. Então, por muito tempo houve essa discussão, né? Com a reforma tributária também, provavelmente vai ser criado um imposto, né, seletivo, né, mas com uma seletividade mais voltada para o IPI, onde a gente vai ter uma tributação maior sobre bens que não fazem tão bem à saúde, como bebida, como cigarro, ainda está também em discussão através de lei complementar nesse sentido. Mas vamos ter o IS, o Imposto Seletivo, e provavelmente ele vai ser base do CBS e do IBS. Quem acompanhar o meu Instagram lá, diego.lealtfiscal, vai ver que eu já trouxe esse assunto ali em artigos que eu vi em outras revistas, beleza? Bom, então ficou determinado no STF, sim, que essa alíquota de 25% ela está discrepante em relação à alíquota modal e principalmente em função da essencialidade, né? Modulou os efeitos dessa decisão
a partir de 2024, mas o Congresso já se mobilizou e alterou através de lei complementar, né, como a gente viu essa discussão nos últimos tempos, em função da alíquota da energia elétrica, mas hoje a gente já tem essa definição um pouco mais segura. Hoje os estados todos, né, têm a sua alíquota de energia elétrica em função da alíquota modal. Em função dessa mobilização que houve, né, pelo estado de Santa Catarina, que acionou o STF, caiu no Congresso Nacional, o Congresso mobilizou e alterou. Como serviços de comunicação também. Na verdade, a alteração foi pelo Congresso Nacional de Energia Elétrica, de Serviço de Comunicação e de Combustíveis. Os combustíveis, sim, houve uma segunda mobilização, onde os estados pleitearam o direito de mudar a tributação e mudar a tributação, né, para a monofasia dos combustíveis. Era uma alteração desde 2001 que a gente já tinha na Constituição a possibilidade de monofasia. Porém, somente agora em 2022, né, em 2023 de forma efetiva, que a gente conseguiu incluir a monofasia dos combustíveis. Perfeito? Bom, então vimos que a não cumulatividade é um princípio constitucional, foi constituído lá, né, na emenda constitucional 18 de 65, lá nos anos 60, herdada da França no pós-guerra, né, visando reduzir o impacto do tributo na cadeia mercadológica. Mas no Brasil tudo é meio distorcido, então se incluiu o imposto na base do imposto. A gente vai ver quando eu falar de base de cálculo que é uma alíquota nominal de 18, uma alíquota nominal de 17, não é essa carga tributária efetiva no momento de montar o preço. A gente vai ver que o imposto sobre imposto, na minha humilde opinião, é algo que encarece a cadeia mercadológica. Até hoje eu não consegui entender qual foi o objetivo da norma de incluir imposto na sua própria... E a gente lê, a gente acompanha a legislação, a gente acompanha a jurisprudência. Eu não consigo conceber qual foi o objetivo do fisco, sinceramente falando, né, de incluir o tributo na sua própria base. Tá? Realmente, que acarreta em discussões gigantes, como a gente já teve em função do ICMS da base do PIS e da COFINS, do ISS na base do PIS e da COFINS, do ICMS na sua própria base, mas em alguns momentos o STF já disse que o imposto incluído na sua própria base ele também é constitucional, né? Principalmente o ICMS, que é o tributo que a gente está tratando aqui. Já o PIS e COFINS a gente teve outras discussões que foram favoráveis aos contribuintes, como a gente vem acompanhando, e agora, né, o governo atual, né, também excluiu o direito do crédito do ICMS lá do PIS e COFINS nas entradas. Mas esse assunto lá da Profigil, eu não vou entrar nessa seara para não confundir vocês. Bom, qual que é o meu objetivo aqui? Só mostrar para vocês que dentro da cadeia mercadológica, a não cumulatividade do ICMS na prática, a gente também acredita que vai ocorrer com o IBS, vai ocorrer com o CBS, de que essa não cumulatividade ela traz o efeito de anular a tributação em cascata, que foi herdado lá da França, do Taxe sur la valeur ajoutée. Para quem não fala francês, né? É a tributação do valor adicionado. Bom, se nós pararmos para olhar um pouquinho, a nossa cadeia mercadológica inicia lá na indústria, via de regra pode ocorrer atalhos entre essa cadeia, claro que pode. Mas a cadeia mercadológica perfeita parte da indústria, que chega no atacadista, em direção ao varejista, e chega aqui em nós, meros mortais, que esse sim é o consumidor final, é o contribuinte de fato, que arca com toda a carga tributária. Se a gente dá uma revisada assim, de como funciona essa não cumulatividade, a gente vai dar uma olhadinha que a mercadoria que parte lá da indústria, desconsiderando essas questões dos insumos daqui para trás, pensar no produto acabado, a mercadoria sai da indústria já com a sua tributação em direção ao varejo. Quando a mercadoria, em direção ao atacado, né, que faz parte da cadeia mercadológica, né, quando essa mercadoria sair do atacado, ela vai sair com uma tributação, evidentemente, em direção ao varejo, porém, eu terei direito ao meu crédito, ó, da etapa anterior. Então, aquele tributo que o atacadista adquiriu da indústria, faz parte do custo, entrou lá na mercadoria dele, entrou na nota fiscal dele, para fins de imposto de renda, para fins de estoque, CPC 16, todo o imposto a recuperar, ele reduz o custo de aquisição. Então, toda vez que tu consegue te recuperar do valor do imposto, tu tem que lembrar que tudo aquilo que tu compra, tudo aquilo que tu paga, tu tem direito sobre aquilo. Então, o preço que tu paga da mercadoria, dentro daquele preço, todos os impostos a recuperar, tu vai reduzir do teu custo de aquisição. Este custo de aquisição nós vamos jogar para dentro da conta estoque. E os impostos a recuperar, cada um, nas minhas aulas, cada um na sua caixinha, cada um lá no seu imposto a recuperar, no nosso caso, ICMS.
Então, isso reduziu o custo de aquisição, tornou a nossa mercadoria com um custo menor para fins de estoque e nos gerou um imposto a recuperar. Esse imposto a recuperar da etapa anterior, que seria do nosso exemplo aqui, esses R$18, eu vou deixar guardadinho lá numa caixa. Caixinha que eu chamo da conta de ICMS a recuperar, que está lá no nosso balanço. Quando eu for fazer a minha venda, eu comprei por 100, estou vendendo por 150, porque eu sempre vou almejar lucro. E o tributo deve incidir sobre esse lucro, o ICMS, incidir sobre o valor adicionado. Deveria ser esse o objetivo da cadeia, ok? Bom, então na minha venda a 150, com uma tributação de 18, eu vou destacar 27 na minha nota. Mas a minha apuração é feita lá no final do mês, através da entrega da GIA, através da entrega da DIM em Santa Catarina, ou do SPED em outros estados, onde eu faço o lançamento do tributo, onde eu constituo o crédito tributário. Então, ninguém paga imposto quando emite a nota, salvo exceções. Tu vai pagar quando tu faz a apuração. É lá quando tu faz o teu lançamento do crédito tributário através da tua obrigação acessória. Como o imposto, o ICMS é um tributo indireto, o nosso lançamento previsto no Código Tributário Nacional, lá no artigo 150, é um lançamento por homologação. Então, toda vez que vocês enviam a DIM, vocês enviam o SPED, vocês enviam a GIA no Rio Grande do Sul, vocês estão avisando para o fisco, fisco, eu estou te devendo tanto. E esse fisco, né, tem 5 anos, que é o prazo prescricional do tributo, previsto no CTN também, para que acompanhe a tua obrigação acessória para saber se está certo. Então, daqui a 4 anos e 11 meses, se um auditor validar a tua DIM, validar o teu SPED, validar a tua GIA e encontrar uma inconsistência, ele vai te questionar, tá? Mas a partir do momento que tu fez essa apuração, tu informa para o fisco. Fisco, eu tenho tanto de nota fiscal emitida, mas eu tenho tanto de compra que eu tenho direito pela não cumulatividade condicional do ICMS. E aí a gente vai lá na nossa apuração realmente pagar para o fisco de Santa Catarina ou para o fisco do Rio Grande do Sul o encontro entre as contas, entre o que eu tenho de débito de saída e o que eu tenho de crédito de entrada. Essa é a não cumulatividade na prática. E eu vou pagar o meu valor do tributo, que é o encontro entre os meus débitos, o que eu pago, e os meus créditos da etapa anterior. E assim a gente se mantém também na saída do varejista em direção ao consumidor final. E óbvio, né, que ele precisa praticar uma margem, porque ninguém trabalha de graça. Todo mundo precisa praticar uma margem sobre a sua mercadoria, tá? Bom, Diego, a loja está vendendo sapato lá, está vendendo tênis para a galera no valor de R$200. Vai destacar 18% do CMS? Beleza. No documento fiscal, na nota fiscal, ou na NFCE, ou no PAF-CF em Santa Catarina, ou enfim, no documento que está sendo criado em Santa Catarina, não entendi muito bem, nós vamos destacar o nosso valor de tributo de R$36. Mas não é isso que eu vou recolher aos cofres públicos. Por quê? Porque na etapa anterior, olha aqui, eu tive um crédito de 27. Quando a gente adquiriu aquele tênis, a gente adquiriu aquele sapato, a gente recolheu o tributo na etapa anterior. Então, opa, só um pouquinho. Diego me disse que o tributo ele é não cumulativo. A não cumulatividade busca anular o efeito cascata, que é o efeito de tributo em cima de tributo, em cima de tributo, em cima de tributo. Beleza. Então eu preciso me apropriar. E eu utilizei os meus R$27 da etapa anterior, da qual o varejista pagou para o atacadista. Deixa eu achar meu mouse aqui. Achei. Bom, o que significa? Que efetivamente o varejista vai recolher aos cofres públicos o valor de R$9. Perfeito? É isso que vai ser recolhido. Mas aí nós temos que dar uma parada para pensar. Quando a gente fala no, no, no imposto a recolher, eu chamo a atenção a essa palavra imposto a recolher, não imposto a pagar. Tá? Há uma discussão na doutrina sobre essa definição, mas eu sigo uma linha de que tanto a indústria atacadista e o varejista, né, eles são responsáveis por fazer o recolhimento, mas eles repassam esse tributo, por ser um tributo indireto, ao efeito da repercussão econômica, né, para uma pessoa que vai, essa sim, é nós aqui, galera, é nós aqui no final, é a gente aqui no final, ó, nós aqui no final, que é essa galera aqui,
que vai suportar a carga tributária. Todo esse efeito da não cumulatividade resulta no quê? Numa mercadoria com um preço menor, porque em cada etapa eu recuperei tributos, e toda vez que eu recupero tributos, eu reduzo o meu custo de aquisição. Eu reduzindo o meu custo de aquisição, o meu estoque fica mais barato, a margem que eu aplico resulta num preço menor. E aqui no final, quem pagou os R$ 200 foi o consumidor final. É esse que a legislação trata como contribuinte de fato, e os demais como contribuinte de direito, onde a legislação os obriga a recolher o tributo e devolver aos cofres públicos. Inclusive é crime, né? Contra a ordem tributária a pessoa recolher o tributo e não repassar para o fisco. Beleza? Bom, esse aqui suportou o ônus tributário, todo o tributo que caiu para a gente sobre o valor agregado. Como assim, Diego? Se a gente parar para pensar, a mercadoria saiu lá da indústria por R$ 100, chegou aqui a R$ 200 para o consumidor final. Então, nós tivemos um valor adicionado na cadeia mercadológica perfeita de R$ 100. E se a gente dá uma paradinha para pensar, quanto que foi recolhido para o fisco? Né? Quanto que efetivamente aqui nós tivemos entre saindo do valor adicionado de 100, né, chegando aqui em 200? Nós tivemos R$ 9 aqui do atacadista, porque mudou de 100 para 150 aqui na primeira vez, então a gente desconsidera essa etapa anterior, tá? Tivemos 9 aqui e tivemos 9 aqui. Então, o valor total recolhido adicionado foi de R$ 18. E qual a nossa alíquota neste exemplo? 18%. Então, nós tivemos um adicional entre 100 e 200 no valor adicionado de R$ 100, com uma carga tributária de 18. Esse é o objetivo da não cumulatividade, né? Uma neutralidade. É claro que aqui nós temos questões como ICMS na sua própria base, que torna a mercadoria mais cara, diversos dispositivos que interferem nessa carga tributária, como isenção, base de cálculo, né, diferimento, suspensão, substituição tributária. Bom, mas o objetivo da não cumulatividade, que a gente espera que seja respeitada no novo tributo, que seja respeitada, né, na reforma tributária, a promessa é que seja essa, mesmo que impacte para outros setores como serviços, onde a discussão ainda é muito grande. O objetivo que a gente gostaria é essa neutralidade. Por que vocês acham que se eu não pudesse tomar crédito da etapa anterior, como o atacadista tomou da indústria, como o varejista tomou do atacadista, vocês acham que a mercadoria seria vendida a R$ 200? É claro que não. Ela ficaria muito mais cara, porque dentro do custo dela nós teríamos R$ 18 da etapa anterior, R$ 27 da etapa anterior, dos quais eu me apropriei do crédito. E lembre-se, toda vez que tiver que discutir com o setor comercial, quem monta preço, lembre-se que apropriar os impostos a recuperar é o primeiro passo para a formação do custo de aquisição com excelência. Eu ministro muitos cursos assim para supermercado, para empresas que montam preço, e falo muito dessa questão de custo de aquisição e formação de preço de venda. Porque não adianta tu estipular uma margem muito alta se tu não vai conseguir tomar o crédito. E principalmente tu não tomou o crédito de maneira correta. Então é muito importante para a formação do preço de venda a forma da formação do preço de compra, o preço de custo, apropriar o tributo de forma correta. Beleza? Só queria trazer esse exemplo para vocês de como a não cumulatividade funciona para o ICMS nos dias de hoje e vai funcionar para sempre, e chegando então o IBS e o CBS, vamos dizer assim, o cerne da apuração vai ser a não cumulatividade. Beleza? Então é muito importante a gente entender muito bem esse mecanismo de não cumulatividade. Beleza, Diego? Ainda falando sobre as legislações, e é muito importante essa definição de lei complementar para o futuro, tá? Porque nós temos, né, na nossa Constituição algumas previsões atinentes a direito tributário, né, do qual a gente vê que seja traz
a questão das competências tributárias, o que cada ente federado pode tributar, traz as limitações do poder de tributar na Constituição, dizendo, ó, tu pode tributar, mas tu tem que ir na manha, ok? Não é de qualquer forma, perfeita? Bem como as próprias repartições de receitas constitucionais, tudo isso a gente tem na Constituição. Mas o texto constitucional determinou grande importância para a lei complementar. No cenário anterior à reforma tributária e no cenário com reforma tributária. Como eu falei para vocês, o texto da reforma tributária traz 48 vezes citada a palavra lei complementar. Então, no mínimo, segundo o próprio idealizador da reforma tributária, o Bernardo Api, economista, nós teríamos de 4 a 5 leis complementares para regulamentar a reforma tributária, certo? Bom, por que eu trago essa importância aqui para vocês? Porque a lei complementar tem importância gigantesca dentro da tributação, dentro do sistema tributário jurídico, o sistema jurídico nacional como um todo, mas dentro do sistema tributário nacional ela tem grande responsabilidade sobre a matéria, que seria o quê? Assim como diz o querido professor Hugo de Brito Machado, faleceu esse ano, né? O filho dele, né, Hugo de Brito Machado II, continua, né, atuando firmemente, mas é uma excelência jurisprudência para quem quiser estudar ICMS, para quem quiser estudar direito tributário. Tem diversos livros aqui em cima do professor Hugo de Brito, que vão na prática, são livros que te ajudam muito na prática mesmo a entender o sistema tributário nacional, né? E essa lei complementar, qual a importância dela? É o processo legislativo, vai passar pelo Congresso Nacional, porque ela tem um quórum qualificado. O que quer dizer isso, Diego? Lá na Constituição, no artigo 69, né, a lei complementar era aprovada por maioria absoluta. Então, para tu aprovar uma lei complementar, tu precisa de metade do Senado Federal e metade do Congresso aprovando, né, 257 deputados ou 41 senadores. Então, isso traz um grau significativo, né, de relevância nessa definição política. Porque, como você sabe, a gente vive num Estado democrático de direito, né, onde, né, o povo ele participa de maneira indireta das decisões, elegendo, né, os seus políticos, né, no caso lá do Congresso Nacional, seus deputados federais e seus senadores. Então, todo o poder emana do povo, né, ou através diretamente dele ou dos seus representados. Então, quando a gente tem uma votação no Congresso, a gente tem uma votação em Câmara e Senado Federal, é como se o povo estivesse votando através dos seus representantes. Então, lá eles definem a vida da gente. Então, quanto maior o quórum, maior a participação no Congresso Nacional, mais segurança traz para a população, porque ali estão diversos representantes de diversos segmentos, né, da população. A Câmara Federal representa as pessoas como um todo, né, e o Senado representa os estados, né. Tanto que na Câmara a gente tem os deputados conforme o tamanho do estado, a quantidade de pessoas, né. Acho que o mínimo é 8 e o máximo é 70. E no Senado Federal, em função do Pacto Federativo, né, a gente tem 3 senadores para cada estado, estão todos lá em pé de igualdade. Beleza? Bom, então tudo isso para dizer para vocês que tudo aquilo que vai ser definido por lei complementar tem um grande impacto na vida da gente. Se tem impacto na minha vida, eu preciso que alguém vote lá por mim me representando. Por isso que é importante, né, a gente ter pessoas significativas, né, que atuam pela gente no Congresso Nacional. Então, a lei complementar, que vai trazer grandes definições no direito tributário, ela tem algumas previsões mais genéricas lá no artigo 146 da Constituição Federal, e para fins de ICMS, lá no artigo 155, no parágrafo 2º, no inciso 12, como eu falei, o ICMS na aula passada, na Constituição, ele é um tributo que já nasce complexo, né, que tem mais de 12 incisos divididos entre diversas alíneas já na Constituição. Então, ele é um tributo que constitucionalmente já nos consome, né, em tempo de estudo, em função da sua complexidade. A lei complementar de uma previsão mais genérica, lá no artigo 146, ela resolve algumas coisas interessantes para nós, como conflito de competência. A gente tem uma lei complementar para o ISS-QN trazendo definições importantes para o ISS, e a gente tem uma lei complementar do ICMS trazendo definições, né, para o ICMS que resolvem conflito de competência, bem como questões de imunidade, como a gente conhece na nossa Constituição Federal. As normas gerais ligadas à tributação também são previstas por lei complementar, que é o queridão da nossa vida, o CTN. Aqui embaixo, ó, aqui desse lado, ó, tem alguns livros de direito tributário que eu gosto muito. Daqui para trás é só CTN,
que é muito importante, né? Eu sou um contador de graduação, mas sou um tributarista de coração. Adoro demais falar sobre direito tributário, e principalmente com mudanças que a gente tem agora. Então, a gente conhecendo o CTN, que é o Código Tributário Nacional, que na verdade é um decreto-lei lá dos anos 60, né? Decreto-lei 5172 de 66, né? Que surgiu pós aquela emenda constitucional que eu falei para vocês, que resolveu boa parte dos problemas tributários no Brasil, ou pelo menos trouxe a legislação atinente que a gente deveria estudar. Só que ele foi tão bem escrito, por mais que ele tenha sido redigido no momento de falta de democracia, de falta de participação popular, ele foi tão tecnicamente muito bem escrito, que na Constituição de 88, lá no momento da redemocratização que ocorreu no Brasil, da nossa Constituição cidadã, como a gente conhece hoje, esse Código Tributário Nacional ele foi recepcionado com status de lei complementar. Então, essa previsão de que as normas gerais de direito tributário serão regidas por lei complementar foi sanada através da receptividade, né, desse decreto-lei lá de 66 como lei complementar. Então, hoje o Código Tributário Nacional ele é uma lei complementar porque resolve essas paradas aqui das normas gerais de direito tributário. Então é muito bom a gente conhecer a CTN, ajuda no ICMS, ajuda em todos os tributos, certamente é muito importante que toda vez que eu vou dar aula, que eu vou dar algum conteúdo, eu sempre carrego um CTN junto. Tá? Acho muito importante que a gente tenha. Bom, dentro das definições também de lei complementar, a nossa Constituição diz que é a lei complementar que vai definir os seus tributos e as suas espécies. Então a Constituição não cria tributo. Ela cria o espinho dorsal, competência, limitação do poder tributário, repartição de receita, essas previsões constitucionais que a gente tem, mas determinou, né? Então a gente tem algumas normas que têm uma aplicabilidade plena, a gente tem umas outras normas que têm uma eficácia limitada, né? E essa eficácia fica limitada a uma norma infraconstitucional. No caso, a Constituição diz assim, olha, isso aqui é constitucional e isso aqui vai ser resolvido por lei complementar. Então traz essa eficácia limitada, né, para algumas normas, limitada à criação, né, pelo poder constituinte derivado, né, no caso o Congresso Nacional, para criar, né, essa legislação infraconstitucional, no caso a lei complementar, que vai resolver situações importantes sobre impostos. O nosso querido ICM é um imposto, a gente já falou sobre a questão de imposto lá na primeira aula, resolvendo para nós questões como fatos geradores, base de cálculos e contribuinte. Então, essa é a importância da lei complementar para o ICMS e provavelmente também para a reforma tributária, para o IBS e para o CBS. Ela vai ter definições muito significativas. Porque tu imagina se cada estado pudesse definir o seu fato gerador, a sua base de cálculo e quem vai recolher o imposto. Certamente, nós vivemos num manicômio tributário com todo esse regramento. Tu imagina, meu amigo, se a gente não tivesse uma determinação na Constituição que tem que ser observada e determinações em lei complementares. Seria uma bagunça só. Então, as leis complementares são regras que se aplicam a todos os estados, a todos os entes federados. E principalmente no ICMS, a todos os 26 estados mais o Distrito Federal que precisam regulamentar esse tributo. Então, a definição de fato gerador, base de cálculo e contribuintes, isso está na lei complementar e deve ser observado por todos os estados. Perfeito? Muito importante essa definição, porque às vezes, cara, muitas vezes da tua dúvida, tu não precisa nem ler o regulamento de Santa Catarina, tu não precisa ir no regulamento do Rio Grande do Sul. O que tem que fazer? Pegar a Constituição, pegar a Lei Complementar 87 de 96 e procurar, a tua resposta vai estar ali. Bom, ainda referente ao ICMS, né, a Lei Complementar vai definir o local da operação, onde vai ser recolhido em momento que ocorre o fato gerador. Aqui também, muito importante, a gente vai abordar, referente ao Rio Grande do Sul, a questão de benefícios fiscais e incentivos. A gente teve guerra fiscal por muito tempo e ainda continua existindo guerra fiscal, mesmo após a Lei 160 de 2017, né? Santa Catarina é um estado que concede muitos benefícios fiscais. Os outros estados hoje também podem buscar, né, seus benefícios fiscais através desse depósito que é feito lá no Confas. Tudo isso a gente vai discutir. E principalmente, olha aqui, ó, pela emenda constitucional lá em 2001, ficou autorizado a lei complementar fixar a base de cálculo do ICMS, que ele inclui a sua própria base de cálculo, inclusive na importação. Esse inclusive, ele é só
como é que eu vou explicar pra você? Ele é só inclusivo, ele não é determinante, não quer dizer que só na importação vai ter base de cálculo. É por quê? Quando tu faz a tua importação, a mercadoria que vem de fora do Brasil não tem imposto brasileiro. Então, quando chega aqui no porto, no desembaraço, ou chega no aeroporto, quando tu vai calcular o teu tributo, tu vai lá incluir o ICMS na base de cálculo, e para fins de importação, tu inclui todos os outros tributos na base de cálculo, né? Todas as despesas que a gente tem aduaneiras. Isso também a gente teve muita discussão no STF sobre despesas com capatazia, do qual a STF mandou tirar da base. O Rio Grande do Sul aqui legislou há pouco tempo atrás essa questão no seu regulamento, deixou bem claro que somente o valor aduaneiro, as despesas aduaneiras fazem parte da base de cálculo, beleza? Então a gente teve diversas definições na Constituição para que a lei complementar resolva no âmbito geral da tributação, e para fins de ICMS, a lei complementar, ela é assim, ó, tô acompanhando a lei complementar Candira 87/96, tu dominando ela, entendendo seus dispositivos, fica muito tranquilo para tu operar em qualquer estado, principalmente no Rio Grande do Sul, beleza? Então eu vou deixar aqui um teminha de casa para vocês, que a gente tem definições importantes para fins de tributação do ICMS que constam na lei complementar e também na Constituição, lá no artigo 55, no inciso 2º, ok? Então a gente tem várias definições. Cara, tu não precisa nem procurar em regulamento. Questões de aspecto pessoal, quem que vai pagar o tributo? A Constituição já diz qual o dispositivo que vai regulamentar isso, onde é devido o tributo, quando e que momento, o aspecto temporal. Diego, quando que eu vou pagar o tributo? Está lá na lei complementar, tu não precisa procurar regulamento. O aspecto material do tributo, esse é o aspecto central da regra matriz de incidência. A regra matriz de incidência, né, é a regra na previsão legal que faz com que seja exigido o tributo da gente. Então, existem regras previstas que têm que constar na previsão legal, que estão previstas na Constituição, que estão previstas na lei complementar, mas que o ente federado precisa legislar, precisa criar a lei ordinária para criar o tributo no seu estado. A Constituição não cria tributo, não cria ICMS. A lei complementar não cria tributo, não cria ICMS, traz todas as normativas que os estados precisam seguir, mas cada estado precisa instituir a sua legislação. E por final, também temos a definição da base de cálculo, ok? Que é o aspecto quantitativo do tributo, quanto que a gente vai pagar. Tu imagina se cada estado pudesse legislar sobre a base de cálculo. Seria uma bagunça, certamente. Beleza? Bom, pessoal, ainda terminando aqui, agora eu posso finalizar essa questão da não cumulatividade e vou trazer para vocês agora a questão que nós vamos começar a introduzir aqui a legislação do Rio Grande do Sul. Perfeito? Então, vou encerrar essa primeira parte aqui, porque o objetivo era mostrar para vocês a não cumulatividade, os efeitos dela para dentro do ICMS, bem como toda a importância e a significância da lei complementar, ok? Então, vocês, como bons tributaristas, como né, excelentes profissionais que atuam na área fiscal, precisam ter essa importância, entender o significado, né, de não cumulatividade, principalmente porque se apresenta aí o IBS, se apresenta aí o CBS no futuro não muito longe, 2033. Em 2026 ele já começa a beliscar a gente ali, né, já começa a ser introduzido devagarinho. Então, a não cumulatividade e a lei complementar são definições que a gente precisa ter. Não importa o curso que eu vou dar, que seja um curso, né, mais voltado para iniciantes ou um curso de pós-graduação, eu sempre abordo esses dois assuntos, porque a gente precisa ter essa definição para estudar qualquer regulamento e para estudar o Rio Grande do Sul, beleza? Pessoal, então, encerramos aqui a nossa aula de não cumulatividade e vamos partir agora, né, nessa outra aulinha que a gente vai estar vendo, e chegando na legislação do Rio Grande do Sul. Certo, pessoal? Então aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado aí para quem acompanhou até agora.